Psicologia, ela é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais, né? Ela vem com o interesse de entender, tentar compreender como que é o funcionamento dessa estrutura mental do ser humano que a gente vai ver ao longo dos estudos da psicologia, que interfere no seu comportamento, na sua atitude, né? E esse estudo desse comportamento, ele vai pegar alguns vieses do ser humano, que é a sensação, né? O sentimento, como ele vê o mundo, como ele vê a si próprio e como ele faz essa ligação. Para o quê? Para poder estar no mundo e poder ser neste mundo. Então a psicologia, ela é a ciência que ela está preocupada, quer dizer, que ela tenha o interesse em poder estar estudando isso como uma forma de ter uma ferramenta para ajudar então essas pessoas a estar no mundo da melhor forma possível, né? Sempre do encontro aí da felicidade e do desenvolvimento. O que é importante que a gente vai ver ao longo do histórico do desenvolvimento dela, quer dizer, num primeiro momento ela vem com um viés um pouco da filosofia, né? E depois no seu desenvolvimento a gente vai vendo a divisão dessa ciência enquanto o estudo do comportamento humano. A gente vai ter as diversas escolas de psicologia, isto é, as teorias, as técnicas que vão estar trazendo essa estrutura teórica e técnica para o profissional psicólogo. Então, o que a gente vai ter ao longo da história da psicologia? A Gestalt terapia, a psicanálise, Jung, a teoria comportamental cognitiva. Então, a gente vai ter algumas linhas teóricas com base na psicologia, que vai ser a grande coluna para o desenvolvimento de técnicas para atuar, quer dizer, para trabalhar junto com esse homem, com esse ser que busca o quê? Esse desenvolvimento, essa felicidade e essa comunhão com esse universo. Então essas teorias vão criar técnicas e aí cada uma vai estar dentro do seu construto com as suas verdades, né? Com as suas metodologias, com as suas visões, para o quê? Poder trabalhar com esse ser humano. E aí isso dá também a esse próprio ser humano, porque a gente não pode perder a meta, né? A visão de que esse ser humano é um ser único, ele é um ser particular, né? Ele é um ser que tem as suas particularidades e singularidades. Isto vai de encontro até poder termos diversas teorias da psicologia, onde aquela pessoa vai se sentir melhor, por exemplo, trabalhando com a psicanálise. Outros vão se sentir melhores sendo atendidos por um junguiano, por um psicólogo junguiano. E isso dá também esse campo diverso de teorias que vão também ajudar a cada pessoa com o seu particular, porque cada um vai ter uma demanda específica e uma forma de viver essas demandas. Então eu acredito que essas teorias também vão de encontro a essas particularidades. Uma questão importante que eu acho que a gente deve estar pontuando aqui enquanto a ciência e a psicologia é a pessoa que vai exercer esta profissão. Então a primeira pergunta que me vem é assim: o que faz determinadas pessoas escolher a psicologia, que é a ciência que vai estudar o comportamento humano e a interação dele nesse mundo em que ele vive? Então a primeira pergunta que vem é: o que é ser o psicólogo? Quem é esse psicólogo? Que pessoa é essa que vem para uma faculdade de psicologia? Por que vem essa pergunta? Porque é interessante a gente pensar que a gente está se colocando no lugar onde nós vamos estudar, entender, compreender o ser humano no seu comportamento e processo mental. Mas a pessoa que vai fazer isso também é esse ser humano. Então ele também tem essas questões, as mesmas questões dessa outra pessoa que ele vai atender. Então isso nos traz essa pergunta, e principalmente assim, enquanto um profissional que está atuando na formação de futuros psicólogos, é a gente poder parar para pensar quem é essa pessoa que vem, por que ela vem e o que ela precisa
para se formar em um psicólogo, para ser um psicólogo. E é interessante a gente poder pensar nisso, porque nesse momento que eu faço essa pergunta, eu tenho que me dar conta de que eu, Márcia, sou um ser humano nesse mesmo contexto, nessa mesma história, nessa mesma época, dessa pessoa que vem me procurar para atendimento. E aí, o que é um grande barato a gente poder parar para pensar e a gente poder responder, eu falo responder porque já passei pelo banco da universidade há um bom tempo e os profissionais, né, os meus professores perguntavam: você faz psicoterapia? Você já está em análise? E o aluno acaba se perguntando: mas por que isso? Né? Por que essa pergunta? E essa pergunta vem justamente para responder essa minha pergunta, que é para eu estar com o outro, para eu compreender o outro, para eu entender as questões que esse outro passa, sabendo que eu também sou um ser humano e que passo questões muito semelhantes a ele, eu tenho que me entender, eu tenho que me conhecer primeiro para exercer a profissão psicologia. É importante que este psicólogo entenda primeiro os seus próprios processos, se conheça primeiro para poder conhecer melhor o outro e melhor ainda, para poder estar mais apto a estar com o outro sem se envolver ou se misturar com este outro. E aí a gente vai estar podendo sim atender, né, essa solicitação da ciência psicologia, que é compreender, estudar e ajudar este outro nos processos dele, né, de civilização, socialização e as questões psíquicas a partir do momento que eu entendo o meu processo psíquico primeiro. Então, assim, é muito importante a gente poder pensar nisso, né? O que me fez ser psicólogo? Né? Qual a disponibilidade que eu tenho para ser psicólogo? Né? E a gente poder pensar também dentro de uma estrutura de faculdade de psicologia, o que a gente tem nesse lugar que está preparando essa pessoa para sair e poder estar atendendo o outro. O que nós, profissionais, estamos fazendo em prol de formar esses outros profissionais psicólogos? Esse profissional, essa pessoa que vem para a psicologia, ela vem buscando o quê? Será que ela tem ideia o que essa ciência se propõe? Será que ela tem ideia da disponibilidade que ela vai ter para conhecer esse outro, né? Para ouvir esse outro, para ficar ali 40, 50 minutos, né, sentado, disponível para esse outro? Assim, que desejo é esse? Será que nós estamos preparando essas pessoas para poder estar isso? E será que essa pessoa que procura a psicologia está parando para pensar que ela vai ter que ter essa disponibilidade? Né? E que disponibilidade é essa, melhor, se fazendo essa pergunta? Eu acho importante a gente poder parar para pensar nesse primeiro ponto. Psicologia é esta ciência. E o psicólogo? Quem é esse psicólogo que vai exercer essa ciência? Que perfil essa pessoa tem que ser para ser psicólogo? E aí, dentro disso, a gente também pode abrir vertentes, que é o que a gente tem hoje dentro do campo da psicologia. A psicologia, a priori, ela vem para entender isso, para tentar compreender esse comportamento do humano. E esse comportamento do humano está onde? Então, quais são as linhas, os caminhos que eu, enquanto profissional de psicologia, posso exercer? Então, a gente vem, ao longo do tempo, ampliando esse campo de trabalho. Alguns anos atrás, a gente via que a psicologia ela tinha 3 grandes áreas de concentração: psicologia clínica, psicologia institucional, organizacional e a psicologia escolar. Ao longo do tempo, a gente foi ampliando outros espaços. Por quê? Já nos perguntamos por que hoje a psicologia está em marketing? Já nos perguntamos por que a psicologia hoje está no jurídico? Por que a psicologia está no esporte? Por que a psicologia está no hospital? Por quê? Se é a ciência que estuda o comportamento e quer entender esse processo e a interação desse homem como um ser social, nós vamos poder estar ocupando vários outros lugares que ainda não ocupamos hoje, porque esse ser humano está lá
e essa pessoa tem ali algumas questões que precisam ser trabalhadas nesse contexto. Então, por isso, hoje nós vemos a psicologia jurídica, nós vemos a psicologia do esporte, a gente vê a psicologia hospitalar, a gente vê a psicologia de marketing e propaganda. Por quê? Porque a gente está entrando nesses lugares porque o ser humano ali tem essas questões. Então, ao meu ver, a gente está ainda num caminho, num processo que vai nos levar a outros campos de atuação além do que nós hoje já ocupamos.